Fala galera, e aí, tudo certo? Tudo na paz? Bom, chegamos aqui ao nosso terceiro vídeo na parte 2, né? Então, se você chegou aqui nesse vídeo e não viu os demais, né? Pode seguir aí, ver a playlist aí que tá rolando, né? Que tem todo um contexto para chegar até aqui e você acompanhar melhor o que a gente está fazendo aqui. Bom, para quem está acompanhando, vamos lá então. O que a gente fez aqui? A gente já acessou a rota, né, do Horse, né? Já pingamos aqui e ele retornou um Pong para a gente. Então o que a gente precisa agora? A gente precisa fazer o Delphi comunicar com o banco de dados e retornar isso para a gente através de JSON, né, que é um padrão de uso das APIs. Né? Geralmente a API ela retorna JSON ou XML ou até mesmo outro tipo de comunicação, né, mas a gente vai optar por JSON que geralmente é mais utilizado. Né? Então, o que a gente precisa instalar mais aqui? Né? Então, além do Horse, a gente vai instalar o Johnson. Né? Então, quando você entra aqui na página do Horse e você for mais para baixo aqui, você vai ver que tem alguns middlewares, né? Que são os caras que fazem um meio de campo aqui, né? Algumas coisas que são adicionais do Horse, né? E ele tem vários aqui. Então a gente vai instalar o Horse JSON, que na verdade é Johnson, e o Horse Course. Então, vamos instalar aqui o Johnson, né? Eu já estou com a página dele aberta aqui. Eu tenho que abrir o terminal e rodar aqui o Boss Install Johnson. Né? Então, eu vou copiar aqui, vou vir aqui para o meu terminal, onde está a pasta do meu projeto. Vou rodar o comando aqui de instalação. Ele vai baixar aqui as dependências, vai fazer a instalação, para a gente poder adicionar lá no nosso projeto. Enquanto ele vai instalando aqui, eu já abri aqui também o Horse Course, né, que é o outro camarada que a gente precisa instalar aqui também. Ele tem uma breve explicação sobre o que é Course, né, então vou copiar aqui também o comando, né, de instalação dele, que é boss install horse course. Vou copiar aqui, voltar aqui para o terminal. Ainda está terminando de fazer o download aqui do Johnson, né? Agora ele acabou. Então vamos copiar aqui, vamos instalar o Horse Course. Beleza? Está instalando aqui pra gente. Tranquilo. Aí tem mais um cara que a gente já vai instalar ele também, que é o Dataset Serialize, né? Esse foi criado pelo Vinícius, né? Se eu não me engano, ele foi o criador do Horse, né? Mas agora acabou ficando com o nome de Hashload, né? Mas esse componente aqui está no repositório dele, né? Então a gente tem que entrar no repositório do Vinícius, Dataset Serialize, né? Então a instalação é basicamente da mesma forma, só que a gente utiliza o repositório do GitHub dele, né? Então eu copiei aqui também. Vamos voltar aqui no nosso prompt comando e vou digitar aqui boss install dataset serialize. Ele está fazendo o download aqui das dependências, todo o processo que ele precisa. Beleza, fechou. Então, vamos voltar aqui no nosso Delphi. Ele vai falar que tem mais algumas coisas para ele adicionar. A gente vai confirmar que sim. Ele adicionou, eu vou salvar aqui. Beleza, nosso projeto está dessa forma aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou adicionar uma nova unit, né? Então eu vou vir aqui no meu projeto, add new unit. Essa unit, eu vou dar o nome dela de, pode ser API controller, pode ser esse nome. Aí ela vai ter aqui dentro de interface, ela vai ter um type, que vai ser o nosso T API controller, que é igual a class. Aí a gente vai ter o private, o public, o constructor create, o destructor destroy override, né? E a gente vai dar um Ctrl Shift C. Beleza, ele criou aqui pra gente. Bom, nesse cara aqui a gente vai adicionar todas as dependências, né? Então, peraí, tá errado aqui. Peraí, que ele não tá salvo. Deixa eu confirmar aqui. Vou salvar ele aqui, Ctrl Shift S. Ele vai ficar aqui na nossa pasta. API controller.pass. Vou colocar o nome dele de U API controller.pass. Beleza, trocou aqui o nome. Eu vou verificar se está certo aqui, já está o API controller. Beleza. Pronto, agora a gente tem o nosso controlador criado.
Agora a gente vai precisar de algum tipo de conexão com o banco de dados, né? Então, add new order, aí eu vou escolher aqui data module, ó. Vou escolher o data module, ele vai adicionar aqui pra gente. Pronto, criou o nosso data module. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui um fd connection, né, que é do Faridac. Vou jogar para cá. Vou dar um F12 aqui. Eu tenho que salvar, né? Então quando eu salvar, ele adiciona para mim as units aqui em cima, ó. Então eu vou copiar aqui até Faridac e vou vir aqui no meu API Controller. No meu interface aqui eu vou colocar uses e vou colar esse cara aqui. Beleza? E aí eu vou copiar aqui essa instrução também, fd connection. Vou jogar aqui no meu API Controller. Vou colocar ele como privado. Beleza. Vou criar mais um cara aqui que seria uma query, né? Então vou jogar aqui um fd query. Deixa eu remover aqui o Faridac. Peraí, antes disso eu vou remover a query também. Vou falar que vou salvar para ver o que ele fez aqui. Se ele tirou o uses, ele acaba não tirando o uses, não tem problema. Então vamos pegar lá o fd query, jogar para cá, mandar salvar. Aí vamos ver se ele adicionou alguma coisa a mais aqui no nosso uses. Vou copiar novamente aqui, né, para ter certeza de que tem tudo que a gente precisa lá. Ele adicionou mais algumas coisas aqui. Beleza, agora sim, volto aqui, copio o nosso fd query, jogo aqui no meu controller. Beleza, já tem os dois caras que eu preciso. Agora eu posso fechar esse cara aqui. Não preciso, não. Vou salvar o meu amigo aqui. Esse aqui ele não adicionou nada. Então, beleza. Tá tudo certo. Então, eu já tenho os uses que eu preciso aqui para poder fazer uma conexão com o banco de dados. Então, eu vou criar aqui uma função que, na verdade, pode ser uma função. Que seria assim. Function registra rotas, né? Daí eu vou ter um retorno aqui, pode ser string. Ctrl Shift C. Beleza, o que eu vou colocar aqui nesse registro de rotas? Eu escrevi errado. Pronto, ajustei aqui. Agora eu vou trocar aqui em cima também. Registra rotas. Beleza, então o que eu vou trazer aqui pra gente? A gente precisa inicializar algumas coisas no Horse. O que eu vou colocar aqui a mais, né? Eu vou colocar aqui que eu vou usar o Horse e o Horse Johnson, né, no caso. Então eu vou colocar uma vírgula aqui, vou jogar aqui o Horse e o Horse Johnson. A gente também vai precisar do dataset serialize, então eu também já deixei ele pronto aqui, o uses dele, né, mas lá no exemplo lá do repositório do Vinícius ele fala que tem que adicionar esse cara aqui. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? O nosso FD Connect a gente precisa fazer a conexão com o banco de dados, então nesse registra rotas, ou até mesmo pode ser no Create, melhor no Create. Então vamos lá. Eu já vou copiar aqui, que eu já tenho ele copiado aqui para já agilizar o nosso trabalho. Então seria assim, fd connection, cria o tipo dele e o drive já passa Firebird, né, que é o FB. Aí a gente vai ter os parâmetros. Database, a gente tem que pôr o caminho do nosso banco de dados. A gente tem o usuário e a senha. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Tá. Então no nosso create aqui a gente vai colocar. Como está lá no nosso servidor Linux, eu vou colocar aqui teste API. E aí eu preciso também do servidor, né? É no database mesmo que eu coloco. Então vamos colocar aqui o nosso IP, né, que eu vou copiar aqui do nosso navegador. Já tem aqui o IP. Vamos voltar aqui no Delphi. Vou colocar o IP. Retirar aqui esse HTTP, porque não é dessa forma. 2 pontos.
e o nosso banco de dados. Como a porta ainda é 3050, ele vai funcionar. Beleza, então na criação do nosso controlador, ele já vai fazer essa criação aqui, né? Beleza. Até aí tá tudo bem. Aí a gente vai ter que pegar aqui o nosso FD Carry, né? E já vamos criar ele aqui também. Né? Porque como a gente está usando em console, a gente não vai ter a parte visual. Então a gente tem que criar ele na mão assim mesmo. Né? E daí eu vou colocar aqui o nosso SQL recebe aqui select asterisco from logs, né? Nesse caso aqui, a tabela logs ela tá com 1 milhão de registros. Então eu vou mudar aqui, vou colocar first 1, só para a gente ter essa informação aqui dessa forma, né? Aqui na verdade eu escrevi errado, é sql.text. SQL maiúsculo .text. Beleza. Dessa forma aqui já está certo o nosso banco. Aí qual que é o próximo passo? Vamos copiar aqui do nosso get aqui, ó. Então aqui nesse nosso get a gente tem dessa forma aqui, né? Então eu vou trazer para cá no nosso registra rotas, eu vou colocar dessa forma aqui. Antes de eu usar esse cara, eu preciso especificar que eu vou estar usando o Johnson, né? Então eu vou colocar o thHorse, né, que é o nosso horse, e use o Johnson. Dessa forma aqui ele já vai estar utilizando o Johnson, né? Beleza? Aí nessa rota aqui que eu vou fazer Delphi log. Dessa forma aqui eu sei que é o get na API do Delphi para retornar o log, né? Esse cara aqui, se você observar, ó, todo esse código aqui, ele é uma procedure padrão, né? Então, o que eu posso fazer? Posso recortar ele daqui e trocar o nome aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, pode ser consulta log, dessa forma aqui. Aí eu preciso criar essa minha função. Então eu vou copiar, né? Eu já recortei de lá, né? Eu vou colar aqui. Aí o que eu preciso fazer? Preciso colocar um nome para ela aqui, ó. Então eu vou colocar aqui consulta log. Consulta log. Beleza, já tenho aqui a função criada, né? Que retorna esse meu camarada. Vou ter que dar o end aqui também. Beleza, já está funcionando. O que a gente vai ter que fazer aqui no caso? A gente não vai retornar somente o send-pong, né? A gente tem que fazer a conexão com o banco de dados. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou adicionar uma variável, isso aqui já está na instrução lá do dataset serialize, né? Que seria o seguinte, eu vou até copiar aqui para ficar mais fácil, mais rápido, e eu vou explicar. Então, a gente cria uma variável do tipo tJSONArray, né? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar abrir a nossa query. Então, vou mandar abrir a nossa query. Vou tirar esse cara daqui. Ó, vou mandar abrir a nossa query. A nossa query vai ser aberta e ele vai instanciar o tJSONArray, jogando para essa variável, e na resposta ele vai mandar esse JSON-array já convertido em JSON. Então essa é a mágica que o dataset serialize faz. Deixa eu ver aqui por que está dando erro. Eu acho que é porque eu não compilei ainda. Então deixa eu mandar compilar aqui, vamos ver se vai dar tudo certo. Ele está dando alguns avisos aqui, né? Mas aparentemente está certo. Talvez o JSON-array. O JSON-array eu preciso ter o system.json lá que eu não declarei. Então é isso. Ele está dando que eu não tenho esse cara aqui. Então eu copiei aqui, ó. Vou colocar aqui na frente. System.json. Beleza. Então agora o JSON Array eu já tenho acesso. Então deixa eu compilar novamente aqui. Tá, já deu certo. Tá. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ele está falando que o FD Carry não está criado, não existe. Ah, tá, entendi. Agora sim. Agora sim, criou. Agora sim, beleza, tá sem erro.
Então tá. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai inicializar nossas rotas, né? Vai entrar aqui, vai tentar fazer a conexão com o banco e vai retornar. Para eu fazer um teste aqui, eu poderia fazer o seguinte, poderia mudar o target para o Windows, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, vou adicionar aqui uma nova plataforma, o Windows 64, beleza. Aí eu vou mandar compilar aqui, vamos ver se ele vai compilar, se não vai dar nenhum erro. Deu um warning aqui, mas compilou, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, no Delphi a gente tem como colocar uma validação, né, de qual sistema operacional eu estou rodando, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó, se eu tiver no Windows, ele vai fazer dessa forma aqui. Se não, né, que é o else, ele vai conectar de forma local, né? Porque o meu servidor, ele tá local, né? Se eu estiver rodando lá dentro do servidor, ele tá local. Então ele tem que ser dessa forma aqui, localhost. Então aqui seria localhost. Se eu tiver pelo Windows, ele vai conectar dessa forma. Se eu tiver pelo Linux, ele vai conectar dessa forma. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar ele abrir a conexão aqui. Aqui no caso ele vai abrir a conexão. Então eu vou colocar um pause aqui. E vou mandar ele rodar. Só que antes disso, eu preciso criar o meu controller aqui na nossa chamada aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função chamada inicializa horse. Essa função ela vai ficar criada aqui em cima. Na verdade pode ser uma procedure, não tem problema. Né? Então eu vou criar aqui o procedure, inicializa horse, begin, end e tal. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que eu recebo o meu controlador aqui. Ó. Então o meu TAPI controller, ele vai ser uma variável aqui dentro. Então eu vou colocar var, vou colocar aqui controle, dois pontos, esse cara. Aí eu vou fazer a criação dele aqui. Beleza, aqui no controle eu já tenho acesso a todos os métodos que tem lá. E eu vou executar aqui o registra rotas. Beleza, tranquilo. Antes de eu fazer o registro de rotas, eu tenho que usar quais caras eu quero dentro do horse. Então eu vou colocar Course e Johnson. Para isso, eu preciso registrar eles aqui em cima. Então eu vou abaixo aqui do horse, eu vou registrar tanto o horse Course e o horse Johnson. Beleza. Dessa forma aqui, eu já consigo registrar as rotas. Então, vamos rodar ele aqui no Windows e vamos ver o que vai acontecer. Vou mandar compilar novamente. Ele está compilando aqui. Ok. Vamos mandar rodar aqui, F9. Então, se eu mandar chamar essa rota, né, mandar chamar a rota de, no caso aqui, ele está rodando localhost, né? Agora, localhost 2.9000 barra ping. Espera aí que ele não respondeu aqui, deixa eu verificar. Deixa eu só ver se o meu servidor não está rodando aqui. Talvez eu deixei o meu... eu deixei o meu servidor aqui rodando. Tem que parar ele aqui. Deixa eu voltar aqui agora no Delphi. Finalizar ele. Pronto, vou voltar aqui no meu navegador. Tentar rodar aqui novamente. Ele ainda está fora, né? Então eu vou voltar aqui no Delphi. Vou mandar compilar novamente. Vamos ver se vai dar tudo certo. Beleza, compilou. Deixa eu colocar um pause break aqui. E aqui no meu controller, vou colocar aqui na hora de chamar a consulta log, né? Beleza. Então já está registrado aqui. O nome da consulta chama Delphi Log, né? Beleza. Então vou rodar ele aqui. Está rodando. Criou o nosso controlador, mandou registrar as rotas e está esperando. Então se eu mandar aqui o ping,
localhost ping. Peraí que eu digitei errado. Localhost. Ops, tá errado ainda. Localhost 9000 ping, ele retornou o pong. Então se eu colocar aqui o delphi log, ele vai parar aqui na minha instrução. Mandou abrir e aqui deu um problema, não está registrado seu componente no seu projeto. TFD driver link. Sim, então falta alguma configuração aqui, deixa eu verificar o que é. Pessoal, foi alguns detalhes que eu tive que arrumar aqui, ó. Então vamos lá. O que eu tive que fazer aqui, ó? Primeira coisa, eu tive que mudar essa minha instrução que eu tinha colocado. Aqui estava o win32 e o target que eu criei aqui é o win64. Então eu tive que mudar aqui para o win64. Beleza. Agora ele vai pegar o IP externo, que no caso é o IP do Linux. Tranquilo. Qual que é o próximo passo que eu precisei fazer aqui? Eu precisei adicionar esse cara aqui, ó, Faridak PIS aqui, fiz, sei lá, .fb. Né? Porque eu tinha feito lá, colocado o cara lá no data module, só que ainda não tinha criado a conexão com o Firebird. Aí ele não criou esse cara quando eu copiei o use. Então faltou esse detalhe aqui também. E o outro detalhe é que o meu servidor Firebird não estava rodando. Né? Eu até entrei aqui para ver se a lista estava criada. Tive que rodar esse comando aqui, ó, sudo service firebird start. Então foram esses 3 detalhes que fizeram que não funcionasse da primeira vez. Então se você olhar aqui agora, ó, no meu servidor local, né, localhost, ele já trouxe para mim aqui no formato JSON. Então já trouxe de uma forma legal aqui, né, para mim, já trouxe um resultado. Então se eu parar o meu servidor aqui, ó, esse aqui é o servidor que está rodando. Se eu parar ele aqui, ele vai voltar para o Delphi. Voltou aqui no Delphi, né? Parou meu servidor. E eu trocar aqui, ao invés de apenas um registro, vou colocar aqui, vou aumentar para 10. Vou salvar, mandar compilar aqui, né? Mandar compilar o projeto. Esperar ele, guardar ele, compilar. Vou rodar novamente. Vou rodar aqui, eu coloquei um pause ali no começo. Vou tirar esse pause aqui, F9. Pronto, meu servidor está rodando. Esse camarada aqui, esse exe aqui. Então se eu voltar aqui no meu servidor, pressionar F5 ou dar um Enter aqui, ele vai entrar aqui no meu pause break, eu vou tirar também porque agora já está funcionando. E se eu voltar aqui no meu servidor, ele já está ok. Ó. Se eu mudar aqui o meu navegador para estilo de formatação, você vê que ele já está formatado em JSON, né? Ele já trouxe o resultado em JSON. Então já está funcionando para a gente aqui essa parte de paginação, de paginação não, paginação a gente vai ter que adicionar ainda, de resultado aqui na nossa rota aqui, né? Então a rota já está de acordo com o que a gente precisa, né? Então aparentemente já está funcionando para o teste que a gente quer fazer, né? Só que a gente ainda tem muita coisa, daria para a gente melhorar, né? Mas a princípio está configurado, né, no Windows. Então vamos lá, vamos compilar ele para Linux agora, né, para ver se está tudo certo no Linux também. Então vou parar aqui, voltar aqui no Delphi, ele vai parar a execução, beleza. Vou mudar o target dele aqui, né, então vou trocar aqui o target dele para Win64. Vou confirmar aqui se a variável que eu criei está certa. Então se for o Win64, ele vai cair aqui. Se não, ele vai cair aqui, localhost test API. Beleza, acredito que esteja certo. As demais coisas aqui eu não mexi. Vou voltar aqui no meu controlador aqui também, não mexi nada. Então vamos lá. Vou compilar aqui para gerar, né, o meu PA Server aqui. Deixa eu só confirmar se ele está rodando. Ele está rodando aqui também. Então vamos ver aqui, vai gerar o nosso binário para o Linux. Beleza. Então eu vou fazer a cópia aqui agora para o nosso servidor. Eu vou parar aqui, vou deletar o arquivo, né? Então eu tenho que dar um sudo rm, vou copiar ele novamente e vou mandar rodar ele aqui, vamos ver. Beleza, aparentemente está rodando. Então se eu trocar aqui o IP, né? Ou na verdade vir aqui, ó, porque aqui já estava rodando antes. Ó, o ping já funcionou. Se eu vir aqui na nossa nova rota, que é Delphi
log, né? Vou copiar aqui o Delphi log e beleza, funcionou. Então já está rodando, acessando nosso servidor Linux, conforme a gente precisa, né? Que o Delphi funcione dentro do servidor Linux, consultando o banco de dados. E acredito que seja isso. O vídeo já está ficando aí com 30 minutos, quase 30 minutos, então acho que é isso. Vamos parar por aqui hoje e o Delphi aparentemente está resolvido, né? Então depois a gente pode de repente melhorar ele, fazer alguma coisa, mas para fazer os nossos testes, os estresses, eu acredito que o Delphi a gente finalizou. Já daria para a gente partir para o PHP no próximo vídeo. Beleza? Agradeço o seu like, o seu joinha aí, o comentário, qualquer coisa que você quiser discutir sobre o que eu fiz aqui, se você queria dar alguma sugestão, se você tem alguma opinião, alguma coisa, pode deixar nos comentários aí. Se você está gostando também, registra aí, que isso vai fazer com eu me motive mais. Beleza? Então, valeu aí, até a próxima. Fui!